Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. Aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e assim como a praticamos na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Esse é o vídeo número 2 da nossa série A História da Quimbanda. E vamos dar continuidade no vídeo 1. Nesse vídeo, vamos conversar a respeito do caminho que a Imbanda e os Quimbandas, que eram os sacerdotes da religião Banto, seguiram no Brasil no desenvolvimento das religiões afro-brasileiras. Vamos entender por que todos foram chamados de Exu, o que foi que aconteceu para que os tatas, os ancestrais da cultura Banto, de Congo, de Angola, enfim, dos Bantos, fossem considerados Exu, fossem todos alocados dentro deste conceito. E para que a gente compreenda como foi que isso tudo que aconteceu, de uma forma histórica, baseada em dados e fatos, nós precisamos entender a ordem cronológica dos acontecimentos. Convido você a assistir a série A História Antes da Umbanda, aqui no nosso canal, que é uma série que vai ajudar muito nos seus estudos. Também temos a segunda série, que é a História da Umbanda, e esta é a História da Quimbanda. Então, qual foi o caminho que os ancestrais bantos percorreram no desenvolvimento da religião brasileira? Como que se criou o conceito de Pombagira, a mulher de Exu? Por que Pombagira passou a ser considerado Exu mulher? Isso é o que eu convido você a assistir comigo nesse vídeo. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Nos primeiros 2 séculos, considerando a data de 1482, quando Diogo Cão chegou na África e trouxe a cultura banto para o Brasil através dos escravos. 2 séculos depois, durante os 2 primeiros séculos da colonização brasileira, só havia aqui no Brasil os indígenas, os europeus e os africanos da cultura banto, que tinham a religiosidade, a Imbanda como religiosidade. Não havia no Brasil, é muito importante se registrar esse fato, não havia no Brasil o conceito de Exu. Os bantos que vieram para cá cultuavam os inquices. Os inquices eram as divindades dessa religiosidade. E nos 2 primeiros séculos, como vimos na história antes da Umbanda, os bantos, os escravos que eram prisioneiros nas senzalas, nas fazendas, quando conseguiam fugir, eles encontravam guarida nas tribos indígenas. Eles fugiam para as matas e lá eram acolhidos pelos índios, porque os índios e os bantos tinham um inimigo em comum, que eram os colonizadores, e tinham como arma a sua religiosidade. Então, nesse contexto em que os africanos e os índios conviviam numa luta contra a colonização, uma luta para manter vivas suas raízes, a prática da Imbanda resistiu ao tempo, sincretizada com os outros cultos que se desenvolveram nos primeiros séculos. Nós tivemos a primeira religião brasileira, que foi a santidade, depois nós tivemos o toré, catimbó, pagelança e, nesse contexto de desenvolvimento de várias religiões que sincretizavam santos católicos, o culto aos inquices, o culto aos ancestrais bantos, né? E o culto às divindades indígenas, uma das religiões que se destacou para o desenvolvimento e para a preservação da prática da religiosidade africana foi o Calundu. O Calundu, ele tinha uma diferença entre as práticas indígenas, que era o sacrifício de animais. Como nós vimos na nossa primeira série, os índios não praticavam o sacrifício de sangue, o sacrifício de animais, e os africanos sim. Então o Calundu ele surge nesse contexto brasileiro, resgatando, né, essa tradição africana. E no final do século XVIII, surge no Brasil uma religião
que vai ter um impacto muito grande para o desenvolvimento da religiosidade afro-brasileira. No final do século XVIII surge o candomblé. E como o povo banto tinha com os índios essa similaridade do culto aos ancestrais, eles tiveram muita consideração com os ancestrais indígenas, por conta de que, quando eles chegaram ao Brasil, nesses primeiros 2 séculos, os índios deram guarida. Então havia um relacionamento muito bom, uma consideração muito grande do povo africano com o povo indígena, com os ancestrais indígenas. Por conta disso, no candomblé de Angola, no candomblé que cultuava os inquices, esse primeiro candomblé que surge no Brasil, foi criado um espaço em separado, uma forma de consideração, aonde no candomblé se praticava o culto às divindades, aos inquices. Então vamos dizer assim, a divindade das águas que foi cultuada dentro do candomblé no Brasil, em primeiro foi Dandalunda, não foi Oxum. Porque o candomblé foi o povo de Angola, foi o povo do Congo que trouxe e que criou o candomblé primeiro no Brasil. Então, como havia um espaço para o desenvolvimento e para a prática do candomblé africano, dentro desse mesmo candomblé, o povo banto criou um espaço para a prática do culto aos ancestrais. Então surgiu no Brasil uma religião que colaborou muito para o desenvolvimento da Umbanda. Surgiu no Brasil o candomblé de caboclo. E nesse candomblé de caboclo é que se mantém vivo o culto aos ancestrais. Eu quero recomendar que você que está me assistindo assista o vídeo 6 da nossa primeira série, que fala muito sobre isso, vai te ajudar no entendimento. Então, no Brasil, nesses 2 primeiros séculos, nós tivemos os índios, os europeus, nós tivemos o povo banto, nós tivemos várias religiões que surgiram e que existem até hoje, como é a pajilança, o catimbó, o candomblé de caboclo, mas nós tivemos, vamos dizer assim, os tatas antigos se manifestando sempre de uma forma livre. E não havia o conceito de Exu. Isso é importante registrar, que não haviam 2 coisas. Não havia o conceito de Exu e não havia o conceito de direita e esquerda. Então, o que acontece é que, por exemplo, se nós formos falar de uma divindade que cuidava da entrada dos templos, que era responsável pelos caminhos, guardião das estradas, nós vamos falar das divindades do povo banto. Então, nós vamos falar de Aluvaiá, nós vamos falar de Bombonzila e nós vamos falar de Vangira. Nós não vamos falar de Exu. Por quê? Porque o Exu só chegaria no Brasil já no século XVIII para o século XIX com o povo Iorubá, que neste momento da história que nós estamos falando aqui ainda não haviam chegado no Brasil. É importante destacar que das divindades guardiãs dos caminhos e das portas dos templos, como eu falei, Aluvaiá, Bombonzila e Vangira, eles eram entidades que, Aluvaiá e Bombonzila eram entidades masculinas. Vangira é que era uma divindade feminina. Acredita-se que a palavra Pambunzila, mesmo sendo um inquice masculino, foi, no Brasil, sincretizado como sendo, deu origem à palavra Pombagira, como sendo um inquice, uma divindade, o Exu mulher, vamos dizer assim, como normalmente a gente conhece. Mas Pambunzila é uma entidade, uma divindade masculina. E por que surgiu no Brasil esse conceito de Pombagira? Porque nós temos no Brasil, por exemplo, entidades como Maria Padilha. Maria Padilha foi uma mulher que viveu na Espanha. Ela não foi iniciada no culto dos orixás, nem no culto dos inquices, muito menos no culto às divindades indígenas. Ela morreu antes de vir ela não veio ao Brasil. A crença em Maria Padilha foi trazida, como estudamos na nossa primeira série, pelos ciganos que vieram ao Brasil. Mas ela não é uma entidade afro-brasileira. Então, ela não tem ligação com as religiões afro-brasileiras. Então, se eu falar aqui que Maria Padilha é uma pombagira de Iansã, eu estou falando com base em qual fato? Qual dado? Qual fato histórico? Qual registro histórico pode embasar isso que eu estou falando? Então, se eu quiser falar isso num conceito doutrinário, aí é uma questão particular minha.
doutrina da minha casa. Mas, historicamente falando, não. Ela não é uma pessoa que teve ligação com o culto africano ou o culto indígena. Então, veja, esse conceito de pombagira foi o conceito que se criou no Brasil por não haver, na esquerda, um segmento, uma entidade, uma divindade que ligasse as mulheres às divindades. Porque, como nós vamos ver mais à frente, Exu é uma divindade masculina. Então, dizer assim, Maria Padilha é o Exu mulher, fica um pouco confuso, você não concorda? Então, se Exu é uma divindade masculina, como que uma mulher pode ser um Exu mulher? Seria dizer que ela é um masculino feminino. E isso não faz muito sentido, não é mesmo? O que você acha? Então, só para registrar, a palavra pombagira, acredita-se que no Brasil, a palavra pombagira surgiu como uma forma de encaixar, né, a figura feminina dentro desse quadro de guardião da linha de esquerda, como nós conhecemos. E isso teria sido, né, uma derivação da palavra Pambunzila, mas na verdade Pambunzila é uma divindade masculina. Então, meados do século XVIII e século XIX, chegam ao Brasil o povo Iorubá e o povo Jeje. Com esse povo vieram os cultos aos orixás e aos voduns. Então, desde que o Brasil começou a ser colonizado até século XVIII, século XIX, não é muito importante para você que quer estudar a Umbanda, a Quimbanda e as religiões afro-brasileiras com dados e fatos, sem mistificações, é muito importante que você saiba que nos primeiros séculos não existia orixá no Brasil. E existia preto velho, existia caboclo, e existia os tatas, e existia rompe-mato, existia no Brasil, existia capa preta, existia tata caveira, e não era submisso a um orixá. Isso não é uma coisa que a história nos apresenta. Isso pode ser uma doutrina de outras casas, de outros segmentos de Umbanda, que devem ser respeitados. Mas a verdade é que os tatas da religião de Embanda vieram ao Brasil como escravos, ou esses espíritos, depois de desencarnados, incorporavam nos médiuns, nas fazendas, nas senzalas, ou até mesmo dentro das tribos indígenas, e esse culto foi se sincretizando com outros. E foi fazendo sua caminhada nos 2 primeiros séculos, aí nas religiões indígenas, depois no catimbó, né, no culto do candomblé de caboclo, sempre numa linha de Angola. O orixá, a crença no orixá, ele é uma crença oriunda do povo Iorubá e do povo Jeje. E só chegou ao Brasil no século XVIII e no século XIX. Então dizer que um preto velho, pai Joaquim de Angola, é um preto velho de Xangô, na nossa doutrina é uma coisa que não tem cabimento. Se ele descer e falar que ele gosta de Xangô e quer cultuar Xangô, isso é um direito dele. Nós não nos opomos. Mas os pretos velhos vieram com o povo banto, estiveram no Brasil muito antes da chegada dos orixás e eles cultuavam os inquices. Assim como a linha de esquerda, como nós conhecemos, tem uma ligação muito forte com os tatas da Imbanda, os quimbandas, e que também eram do povo banto e que seguiam os inquices, e não o orixá. Então, quando eu falo que Exu capa preta das 7 encruzilhadas é um Exu de Ogum, eu estou sequestrando a cultura banto, eu estou sequestrando a cultura indígena, eu estou tomando isso e encaixando obrigatoriamente dentro do contexto e dentro do conceito dos orixás do povo Iorubá. Por isso, dizer que quem se manifestava como guardião, cuidador das portas ou dos caminhos, antes do século XVIII e XIX, antes da chegada dos orixás no Brasil, dizer que quem se manifestava era Exu, no meu ponto de vista, está errado, porque nem existia o culto de Exu no Brasil. E o povo banto não cultuava Exu, cultuava Vangira, Pambunzila, Aluvaiá, que eram outras divindades. Ok? Então, a partir da chegada do povo Jeje, do povo Nagô, aí sim surge o culto dos orixás no Brasil. Século XVIII e século XIX. E a partir desse segmento nós temos uma encruzilhada. Nós temos 2 caminhos distintos que a religiosidade vai, no meu ponto de vista, seguir a nível do Brasil.
De um lado, passa a se desenvolver o candomblé do povo iorubá com os orixás. Aí sim, nós temos o culto aos orixás. Ogum, Xangô, Oxóssi, Ansan e o próprio Exu, que é uma figura masculina. Um orixá masculino, uma divindade masculina. Mas, ainda assim, continuam existindo no Brasil religiões como Terecô, Catimbó, Pagelança, Candomblé de Caboclo, que existem até hoje essas religiões, a Encantaria, e lá se manifestam entidades, né? E essas entidades, então, o Embanda, ele não, o Quimbanda, aliás, ele não se manifesta como uma divindade, ele se manifesta como um ancestral. Então, falar assim que o caboclo Aimoré se manifestava porque ele era Oxóssi, não, ele é um ancestral indígena brasileiro que tinha lá a sua religiosidade, que era a santidade. Ele não era uma pessoa que era feito no culto iorubá. Então, ele tem a sua própria religiosidade. Ele não é obrigado a se ligar ao Oxóssi, só pelo fato dele ser um índio. Então, quando o candomblé da linhagem do povo iorubá e do povo jeje se desenvolve no Brasil, ele se desenvolve de uma maneira muito rápida e muito consolidada. Esse povo traz para o Brasil uma cultura imensa de conhecimento e beleza. Enriquece o Brasil de uma maneira muito grande e encanta o povo brasileiro e até o povo europeu pela grandiosidade dessa cultura, a culinária, a forma de se vestir, a forma de praticar religião, a música. Sem dúvida, essas nações colaboraram e colaboram de uma maneira muito bonita para o nosso país. Mas é importante registrar aqui que o Exu, para o povo iorubá e para o povo jeje, era Exu e Elegbá, o Legbá. Ambas divindades masculinas. Então veja, até o século XVIII, século XIX, nós não temos um culto, nós não temos registros históricos de Pombagira, e nós não temos registros históricos que existia a tal da mulher do Exu, né, o Exu mulher. Como que esse conceito surgiu? Esse conceito surgiu aqui no Brasil por conta do fato de que no Brasil nós temos a ideia de polaridade, de masculino e feminino. Então, no Brasil, por exemplo, as pessoas dizem, é comum ouvirmos, né? E com respeito que nós devemos a todas as outras doutrinas. Não estamos dizendo que está certo nem errado, apenas comentando. Mas no Brasil nós temos o conceito assim, eu sou filho de Ogum com Iemanjá. Eu sou filho de Ansan com Xangô. Esse conceito de masculino e feminino, esse conceito de pai e mãe de cabeça, esse conceito de que temos que ter duas divindades para equilibrar as coisas, é um conceito que se desenvolveu aqui. Ele não é um conceito africano. Na África nós temos lá uma nação que cultua Ogum. E lá, segundo meu humilde conhecimento, quando uma mulher casa com um homem, ela vai herdar o orixá do homem. Então o que acontece? Ela não vai levar o orixá dela para dentro da família. Era assim, pelo menos na África. Então o que acontece? Não existem pai e mãe. Lá existe um orixá que rege a pessoa. Então no Brasil, como tem essa doutrina de se encaixar as coisas, o que não é o caso no nosso segmento, mas no Brasil tem essa doutrina de se encaixar, Ogum com Iemanjá, Ansan com Xangô, o Exu precisava de uma polaridade feminina. O Exu precisava de uma figura feminina para equilibrar essa crença brasileira. E foi aí que surgiu, segundo os escritores e segundo os antropólogos que estudam a nossa religião, foi aí que surgiu o conceito de Pombagira, né? E ele teria sido, como eu falei anteriormente, ele teria sido originado da palavra Pambunzila. Por quê? Porque por ter terminado em A, ela passa uma impressão de ser uma palavra que faz menção a uma divindade feminina. Então, de Pambunzila teria surgido aí a expressão Pombagira, né? Que teria abraçado aí, teria criado esse espaço, esse arquétipo do Exu mulher, né? Mas na verdade, se formos falar de Inquice, considerando que Pambunzila é um Inquice masculino, mas se formos falar de um Inquice feminino, teríamos que falar de Vangira, que essa sim é uma divindade do povo banto, guardiã dos caminhos. Ainda em se falando a respeito de Exu, é muito importante que a gente destaque aqui no nosso estudo, saiba diferenciar
entre divindade e ancestralidade. Então, o Exu, divindade, ele é um orixá. Quando falamos de Aluvaiá, a divindade Banto, ele é um inquice. Nós não estamos falando de um ancestral. Agora, quando eu falo de capa preta, Exu capa preta, quando eu falo de Pombagira Rosa Caveira, eu estou falando de ancestrais. Estamos falando de espíritos de pessoas. Então aí é importante destacar que, por exemplo, no Exu, e falando de Exu, temos que entender que estamos falando de um orixá e que nós estamos falando da cultura iorubá e do povo Nagô, e não agora falando do povo Banto. Quando nós vamos falar, por exemplo, de Exu, Exu Elebô é uma qualidade de Exu que diz respeito ao Exu, Senhor das oferendas. Quando eu estou falando do Exu capa preta, eu estou falando de uma pessoa. De uma pessoa que pode ter vivido na Terra, que pode ter sido um ancestral, que pode ter sido um advogado, um padre, seja o que for. Nós não estamos falando de uma divindade. Então, por exemplo, Exu Odara, ele é na religiosidade do povo Nagô, o Exu de Oxalá. Certo? Então, ao pouco que eu sei, não sou feito no candomblé, mas esse Exu não bebe, não fuma, ele tem uma tratativa muito específica para essa divindade. Agora, quando eu digo que Exu Sete Encruzilhadas, que é uma entidade que tem uma história com o povo Banto, é um Exu de Oxalá, eu estou pegando a cultura do povo Banto, eu estou pegando a crença dos inquices e estou obrigando ela a se encaixar na cultura iorubá. Esse fenômeno teve início no século XIX e ele se chamou nagocentrismo. Eu quero convidar você a ir lá e na primeira série História Antes da Umbanda e assistir o nosso vídeo a respeito do nagocentrismo, e aí vai ajudar você a entender que nós não podemos, como todo mundo passou a encaixar todas as culturas na cultura iorubá. E como isso nos faz, às vezes, tentar encaixar uma coisa que não tem ligação com outra. Então, quando falamos das qualidades de Exu, por exemplo, Exu Odara, que é o Exu de Oxalá, estamos falando de Exu e Oxalá, dois orixás. Quando eu falo de Exu das Sete Encruzilhadas, que é um ancestral que vem e conversa e fala, eu estou falando de um ancestral. Eu estou falando da cultura Banto. Eu estou falando da religião de Embanda e eu estou falando de um Quimbanda. Uma pessoa que viveu, um ancestral, um Tata. E isso são os dois caminhos que nós temos que distinguir. O que é Exu da cultura iorubá e o que são os Tatas, os Quimbandas e a Embanda da cultura Banto. E então, voltando na nossa encruzilhada, a primeira nos levou a falar um pouco sobre o Exu iorubá, né? Elegbá, que é a divindade dos caminhos da cultura Jeje, e agora voltando ao nosso foco, que é a Quimbanda. Então, lembrando, existia uma religião na África, que era a Embanda, a religião dos Bantos, que tinha como sacerdote o Quimbanda, na qual se manifestavam os Tatas, que eram os ancestrais. E eles vieram para cá, conviveram com os índios, se desenvolveram em religiões da época, se manifestaram em religiões da época, religiões como a Santidade, a Pagelança, o Terecô, o Catimbó, foram para se manifestar no candomblé de caboclo, e em 1963 nós temos um registro de que os Tatas se manifestavam na cabula. A cabula foi uma religião que teve uma importância muito grande para manter viva a cultura Banto. Nas cartas do bispo Dom Neri, eu convido você a assistir o vídeo 9 da nossa primeira série, que fala só da cabula. Nas cartas do bispo Dom Neri é resgatada essa ancestralidade do povo Banto. No século XIX, a cabula existiu e na cabula se incorporavam os Tatas. Uma entidade da cabula que há registro que se manifestava, era o Tata Rompe-Mato, que hoje se vê comumente, Rompe-Mato é um Ogum, mas Rompe-Mato se manifestava na Umbanda, era um Tata, era do povo Banto e era uma entidade, um ancestral, certo, do povo Banto que cultuava os inquis. E aí eu deixo a pergunta para você, se ele era Banto, se ele vem de uma ancestralidade que cultuava os inquis, como que eu vou dizer que ele é um Ogum? Como que eu vou pegar ele e encaixar numa outra cultura de um outro povo? Não é mesmo? É para se pensar.
Isso é negocentrismo. O que acontece é que a cabula foi dizimada, os cabuleiros foram assassinados, se tornou um culto proibido, muito perseguido. E aí, os tatas, a imbanda, os quimbandas retornam, ressurgem no contexto social brasileiro na macumba carioca. E antes de nós adentrarmos esse universo da macumba carioca, nós precisamos entender como o Exu, a divindade Exu, foi endemonizada, como o Exu foi sincretizado com o demônio e como isso impactou para a cultura do povo banto, para a cultura dos tatas, para a quimbanda e em todos os segmentos das religiões afro-brasileiras. Isso, como o Exu foi endemonizado, eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoaiepe, pomedipi.